Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para comentar com vocês que nessa edição do Pick of the Week vamos continuar a discussão sobre os efeitos do treinamento muscular ventilatório em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse é um tema muito controverso. A escolha da semana é um ensaio clínico randomizado sobre o treinamento muscular inspiratório em conjunto com um programa de reabilitação pulmonar em pacientes com DPAC. Assistam o vídeo e, se gostarem, inscrevam-se no canal do Primeiro Respira. Ativem o sininho para receber as notificações. Sem mais informações para o momento, vamos para o vídeo? Mais um artigo, então, que vai discutir o assunto sobre efeitos do treinamento muscular inspiratório nos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Como nós já comentamos nas edições anteriores, esse é um tema controverso ainda e polêmico e não existe uma decisão definitiva sobre a sua utilização ou não. O título desse artigo é, então, Efeitos do treinamento muscular inspiratório sobre a dispneia em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica severa durante a reabilitação pulmonar. Um ensaio clínico randomizado. Ele foi desenvolvido por um grupo francês e foi publicado no European Respiratory Journal de 2018. Com relação, então, aos highlights sobre esse tema tão importante e tão polêmico, nós sabemos que a reabilitação pulmonar reduz o número de hospitalizações desses pacientes, melhora a qualidade de vida também desses pacientes e aumenta a capacidade funcional. Além disso, nós também sabemos que a presença de fraqueza muscular ventilatória pode limitar a capacidade funcional desses pacientes, dessa população, e ainda não existe um consenso sobre a inclusão ou não do treinamento muscular inspiratório nos programas de reabilitação pulmonar. A partir disso, então, os objetivos desse trabalho foram de investigar se o treinamento muscular inspiratório realizado durante um programa de reabilitação pulmonar modifica o componente sensorial da dispneia avaliado ao final do teste de caminhada de 6 minutos. Como objetivos secundários, os autores pretendem também avaliar os efeitos do treinamento muscular inspiratório na dispneia, considerando pacientes com força normal, ou seja, uma pressão inspiratória máxima maior do que 60 centímetros de água, e também aqueles pacientes que apresentam fraqueza muscular inspiratória, ou seja, uma pressão inspiratória máxima menor do que 60 centímetros de água. E eles vão avaliar, então, os aspectos da qualidade de vida, da força muscular e da hiperinsuflação pulmonar, avaliada pela capacidade inspiratória mensurada ao final do teste de caminhada de 6 minutos. Para isso, eles utilizaram a seguinte metodologia. Esse é, então, um ensaio clínico randomizado que envolveu 149 pacientes. Os pacientes eram graves ou muito graves, né, de acordo com a classificação da GOLD, e apresentavam fraqueza ou força muscular inspiratória normal. Esses pacientes foram, então, randomizados por blocos para participar da reabilitação mais treinamento muscular inspiratório, sendo que o treinamento muscular inspiratório consistiu da realização de 10 respirações repetidas, 15 vezes a uma pressão inspiratória máxima de 50% da força muscular inspiratória. Essa resistência foi aumentada em 10% após 10 dias para atingir ao final dos 10 dias, então, 60% da pressão inspiratória máxima avaliada na situação basal, na condição inicial. Eles realizaram, então, 2 vezes por um período de 5 dias da semana, por um período de duração de 4 semanas, esse protocolo de treinamento. Ou então, o outro grupo que realizou só o processo de reabilitação, também por
um período de 4 semanas, 5 dias por semana. No processo de reabilitação foram incluídos, então, treinamento aeróbio, em esteira ou bicicleta, treinamento de força de membros inferiores, de membros superiores, educação e aconselhamento nutricional, que é um programa básico, né, de reabilitação pulmonar. Um outro detalhe metodológico importante para esse ensaio clínico é que os avaliadores eram cegos para a randomização. Então, isso dá a garantia que não houve a influência, né, da medida ou da avaliação da medida pelo cegamento desses avaliadores. E o outro aspecto importante de comentar também é que a análise estatística foi feita por intenção de tratar. Então, eles utilizaram uma análise estatística robusta que foi feita por intenção de tratar. Essa figura número 1 mostra, então, a distribuição desses 149 pacientes que foram randomizados para participar de um dos 2 grupos que eu comentei anteriormente. Então, houve 74 pacientes no grupo que fez reabilitação pulmonar mais treinamento muscular e respiratório. Desses 74 pacientes, alguns deles descontinuaram a intervenção pela exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica, aqui no caso 19, e um descontinuou a intervenção por causa de uma infecção do trato urinário. Ao final, então, foram analisados 73 pacientes neste grupo. No grupo que fez somente reabilitação pulmonar, também havia 75 pacientes na avaliação inicial. Destes 75 pacientes, 23 descontinuaram o estudo por exacerbação, um por artrite e um por embolismo. Então, nós tivemos aqui uma perda também relativamente grande de pacientes. Se eu for comparar, aqui nós tivemos uma perda em torno de 25% dos pacientes e aqui uma perda em torno de 30% dos pacientes. Então, isso é considerado uma perda relativamente grande e isso é um fator que acaba pesando negativamente, né, na análise final desse estudo. Então, ao final, o grupo que fez somente reabilitação pulmonar contou com 74 pacientes e o grupo que fez reabilitação pulmonar mais treinamento muscular respiratório contou com 73 pacientes. Eu comentei anteriormente que a análise estatística foi feita com a intenção de tratar. A única dúvida que ficou na leitura do artigo é que eles não comentam como que eles atribuíram os valores, né, para esses pacientes que descontinuaram o tratamento, a intervenção, se eles repetiram as medidas basais ou se eles inferiram de alguma outra forma os valores para esses pacientes que acabaram interrompendo o processo de intervenção. Então, isso não ficou claro e isso é um ponto negativo desse estudo e desse trabalho também, tá bom? Essa primeira tabela mostra que nos valores basais, os 2 grupos, que é, né, o grupo que fez treinamento muscular respiratório com reabilitação e o grupo que somente fez reabilitação, não haviam diferenças entre as variáveis analisadas, incluindo as variáveis antropométricas, a classificação pela GOLD, as variáveis de função pulmonar, de força muscular respiratória, os índices de dispneia avaliados pelo Medical Research Council e pelo St. George na qualidade de vida, também não havia diferença, e a distância percorrida no teste de caminhada também não se mostrou diferente no período basal. A única diferença que eles encontraram foi que a idade dos pacientes do grupo que fez treinamento muscular respiratório foi um pouco menor do que a idade dos pacientes do grupo que fez somente reabilitação. Mas eles inferem que essa diferença provavelmente não teve influência nenhuma nos resultados encontrados nesse trabalho. A tabela 2 continua mostrando as variáveis basais desses pacientes, agora então dissecando, né, o grupo treinamento muscular respiratório mais reabilitação aqui na coluna da esquerda e o grupo que fez somente reabilitação aqui na coluna da direita. Com relação então à Medical Research Council, que é o índice de dispneia, a escala de Borg e a escala multidimensional para avaliação da dispneia, que envolve vários aspectos diferentes que estão relacionados com a sensação de dispneia, que é a MDP. Esses testes foram todos realizados ao final do teste de caminhada de 6 minutos, quando o paciente, então,
havia feito um teste de esforço submáximo e apresentava, então, a sensação de falta de ar. Da mesma forma, comparando os dois grupos no período basal, não houve diferença em nenhum desses testes e nenhuma dessas variáveis relacionadas à percepção, à sensação de dispneia e também relacionadas à capacidade funcional. Essa tabela 3 já mostra, então, os resultados da avaliação final desses dois grupos de pacientes que fizeram um grupo, como já comentei, treinamento muscular inspiratório mais reabilitação, e o grupo controle que fez somente reabilitação. Com relação, então, à avaliação pelo questionário multidimensional, que avaliou a dispneia no componente sensorial, sensitivo da dispneia. Eles mostraram que o grupo que fez treinamento muscular inspiratório apresentou uma redução importante dessa variável que está associada com a percepção de dispneia e que envolve o componente sensorial. E o grupo que fez somente reabilitação também apresentou essa diminuição dessa variável da sensação de dispneia avaliada por este questionário. Quando eles compararam o delta dos dois grupos, eles não viram diferença. Então, parece que a melhora na percepção de dispneia avaliada por esse questionário foi similar nos dois grupos, não teve diferença. Também, eles avaliaram a qualidade de vida, aqui também na coluna da esquerda, mostra uma redução do score total do St. George Questionnaire, que avalia a qualidade de vida em diferentes dimensões. Eles mostraram que houve uma redução importante de 10 pontos percentuais, de 10 pontos aqui no score total, e uma redução de 9 pontos aqui. Também, eles mostram que os dois grupos mostraram melhora da qualidade de vida depois do programa de intervenção de 4 semanas. Mas, quando compararam entre si, não houve diferença entre os dois grupos ao final do tratamento também. E, com relação à pressão inspiratória máxima, aqui está mostrando que o grupo que fez treinamento muscular inspiratório aumentou a pressão inspiratória máxima em 14,8 centímetros de água, e o grupo que fez somente reabilitação também aumentou a pressão inspiratória máxima num valor de 9,9, quase 10 centímetros de água. Os dois, portanto, melhoraram a força muscular inspiratória. Mas, do ponto de vista estatístico, o grupo que fez treinamento muscular inspiratório apresentou um aumento maior no ganho de força muscular inspiratória, um valor ao redor de 5 centímetros de água. O importante é discutir aqui que essa diferença de 5 centímetros de água, apesar de ter um valor de P significativo, do ponto de vista funcional, eu não sei se ela tem um significado muito grande, porque é uma diferença pequena entre esse grupo que fez TMI e reabilitação e esse grupo que fez somente reabilitação. Então, dá para abrir a discussão aqui do seguinte: será que 4 semanas foram suficientes para treinar adequadamente a musculatura respiratória? Será que a carga imposta foi suficiente para ganhar o máximo de força muscular inspiratória que esses pacientes poderiam ganhar, uma vez que os dois ganharam e que a diferença foi muito pequena entre os dois, comparados os valores finais? E outra questão importante de ser comentada aqui é que eles não mostram os valores totais da pressão inspiratória máxima. Aqui nessa tabela, eles mostram só os valores de delta, ou seja, os valores da diferença entre o valor pré e o valor pós. Então, não sei por que motivo que eles acabaram somente mostrando esses valores aqui. Então, isso acaba nos levando a algumas dúvidas na interpretação dos resultados desse trabalho. E, por fim, eles avaliaram, então, a distância percorrida no teste de caminhada e eles observaram que os dois grupos aumentaram a distância percorrida no teste de caminhada ao final das 4 semanas de intervenção e não houve também diferença entre o aumento nos dois grupos. Então, os dois grupos ganharam de forma similar, né, a distância percorrida, aumentaram a distância percorrida do teste de caminhada na avaliação final, após as 4 semanas de intervenção. Como conclusão, então, os autores comentam que em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica graves e muito graves, a reabilitação pulmonar
juntamente com o treinamento muscular inspiratório, não foi superior à reabilitação pulmonar sem o treinamento muscular inspiratório, com relação à percepção da dispneia, à qualidade de vida desses pacientes e também com relação à distância percorrida, que avalia então a capacidade ao exercício pelo teste de caminhada de 6 minutos. Eles comentam ainda que, apesar de aumentar a pressão inspiratória máxima maior no grupo que fez o treinamento muscular inspiratório, não houve diferença entre os grupos na avaliação final. E, além disso, eles avaliaram aqueles pacientes que tinham fraqueza muscular inspiratória, ou seja, uma pressão inspiratória máxima menor do que 60, e compararam com aqueles pacientes que não tinham fraqueza muscular inspiratória, ou seja, uma pressão inspiratória máxima maior do que 60. E eles observaram que também a presença de fraqueza muscular inspiratória não modificou os desfechos finais, não modificou os resultados finais. Então, como eu comentei anteriormente, esse é um tema polêmico, controverso, que ainda requer novos estudos, ensaios clínicos randomizados, bem conduzidos, para testar definitivamente, né, a associação do treinamento muscular inspiratório com o programa de reabilitação pulmonar em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês aproveitem, que vocês gostem e nos vemos por aí. Tchau, tchau e até breve. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Então inscrevam-se no canal e deixem seus comentários para nos ajudar nessa construção conjunta do conhecimento científico e sua aplicação na prática clínica e na assistência de pacientes durante a reabilitação cardiopulmonar. Nos vemos aqui no Primeiro Respira e nas redes sociais. Tchau, tchau e até breve!